Oi, Elifran, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez, me chamo Fernanda. Estou professora da Escola Manuel Mendes, aqui na cidade de Nazarezinho. Sou professora de Educação Física e é muito bom estar aqui hoje para falar sobre um tema que é tão relevante, pois a informação, ela faz com que a gente entenda quem nós somos, busque os nossos direitos e tenha cada vez mais qualidade de vida. E é isso que mais importa. Fernanda, para a gente começar, o nosso bate-papo, vamos começar logo falando sobre o que fez você despertar você para estudar sobre esse assunto. Você começou já aqui na escola Manuel Mendes, não é isso? Ou você já trabalhou em outra escola? Fala para nós aí, como foi que você começou a abordar esses assuntos? O meu primeiro emprego mesmo como professora foi na Escola Manuel Mendes. Óbvio que na graduação a gente tem os projetos, mas a atuação profissional foi na Escola Manuel Mendes. E esse assunto despertou a partir de mim mesma. Eu tenho diagnóstico de TDAH, tá, gente? Então, eu também tenho um transtorno do neurodesenvolvimento, não é autismo, mas tem algumas características parecidas. Então, depois que eu recebi o meu laudo, depois de muitos meses de terapia, idas ao psiquiatra, que o meu laudo foi fechado, eu despertei. Comecei a estudar, comecei a entender, e também porque lá na escola nós temos muitos alunos que têm diagnóstico. Então, eu comecei a buscar entender para fazer a diferença, para tentar fazer a diferença na vida dessas crianças. E isso só através do conhecimento. Tanto que atualmente eu estou terminando mais uma especialização específica em autismo. Eu já tenho especialização em treinamento e educação especial e a tendência é que a gente se aprofunde cada vez mais, porque o que a gente vai conversar aqui hoje é só 1%, porque é um tema muito complexo. Certeza. Mas da forma que a gente vai conversar, em uma linguagem extremamente acessível, as pessoas elas vão conseguir compreender. E se, por exemplo, eu tenho em casa uma criança que apresenta algumas características, eu vou conseguir intervir precocemente na vida dessa criança e eu vou transformar a vida dela. E é isso que a gente quer. Fernanda, você falou num ponto importante com relação à linguagem, né? Porque muitos profissionais, às vezes, que vêm falar sobre um determinado assunto, e é o que eu peço, vamos falar em uma língua que todo mundo que esteja em casa entenda, não é isso? É um ponto muito importante. E como você falou aí sobre a escola que você trabalha, que tem muitas crianças, né, que tem o diagnóstico de autismo, a minha também, a escola que eu trabalho lá no Jardim Brasília em Souza, eu trabalho de vigilante lá, tem muitas crianças. Infelizmente ou felizmente, que a gente não pode nem... cada vez mais está surgindo, né, Fernanda? E é muito importante as pessoas sempre estarem sobre os tipos de autismo. Pronto. A gente vai começar bem lá do comecinho para que a gente entenda perfeitamente o que é isso. E vamos primeiramente desmistificar algumas coisas. Número 1, autismo não é doença. Tá, gente? A criança ela não precisa se curar de nada, autismo não é doença. Número 2, autismo não é modinha. A gente vê muito isso no Instagram. A gente tem um aumento de diagnósticos e as pessoas começam a falar que autismo é modinha, jamais. E 3, o autismo ele é um transtorno genético multifatorial do neurodesenvolvimento. Então, só disso aí a gente já começa a desmistificar. Bora lá. Fernando, o que é transtorno? É aquilo que causa prejuízo na minha vida. O que é genético? Está relacionado à minha genética. Multifatorial, tem várias causas. E do neurodesenvolvimento, significa que eu tenho isso desde a minha infância. Fernando, então quer dizer que um adulto só pode receber o diagnóstico de autismo se ele apresentar sinais na infância? Sim. Aí bora lá, mais um ponto. Por que do neurodesenvolvimento? Neuro, o que é que isso lembra a gente? Lembra o nosso cérebro. Então, o autismo ele vai estar ligado ao funcionamento do nosso cérebro. Então, o cérebro daquela criança ele vai
funcionar de uma forma diferente. É por isso que ela vai ter prejuízo na interação, na comunicação, no comportamento no geral. Tá? Então, entendendo o que é autismo, a gente já entende muita coisa. Eita, é um transtorno do neurodesenvolvimento, então está ligado ao meu cérebro. Se está ligado ao meu cérebro, vai interferir no meu comportamento, vai interferir na minha linguagem, vai interferir nas minhas habilidades sociais, que são a forma que eu brinco com os meus coleguinhas, a forma que eu falo com os meus pais, tá? Então, autismo é isso. Terceira coisa que a gente desmistifica. Fernanda, muita gente me fala isso. Fernanda, o filho da fulana tem autismo e nem parece que ele tem autismo. O menino fala demais. Gente, autismo não é isso. Fernanda, mas o filho da vizinha brinca com os coleguinhas, ele não é autista, não. Gente, autismo não é isso. É por isso que o nome é transtorno do espectro autista, e a gente chama de autismo. Por que um espectro? Fernanda, explica pra gente por que um espectro. Espectro é uma coisa que dentro dela nós temos várias características. Por exemplo, a cor azul. Eu não tenho azul claro, azul escuro, azul bebê, azul marinho, mas tudo é azul. Tudo isso faz parte da cor azul. Assim como no autismo, eu tenho criança que fala muito, criança que fala pouco e criança que não fala nada. Criança que ama abraçar os pais, criança que abraça um pouquinho e criança que não recebe abraço de jeito nenhum. Mas todas essas crianças, elas fazem parte de um espectro. O autismo, ele vai se manifestar em todo o mundo de forma diferente, tá? Então, olha aí, gente. Só nesse início a gente já conseguiu entender muito sobre o autismo, que ele é um transtorno que causa prejuízo, que é um espectro, então ele vai se manifestar em cada pessoa de forma diferente e que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Está ligado ao nosso cérebro e um dos critérios para a pessoa receber o diagnóstico do autismo é essa pessoa apresentar sinais na infância. Quando a gente for falar sobre os critérios, que eu trouxe igualzinho o documento, para que o seu filho, possivelmente, quando você for para um médico, você já compreender, mas ele precisa passar por esses critérios. E um dos critérios é que esses sintomas eles estejam desde a infância. Os tipos de autismo que a nossa ouvinte perguntou, digamos que são os níveis, tá? O autismo ele vai ser classificado em níveis. Nível 1 de suporte, nível 2 de suporte e nível 3 de suporte. É o suporte que essa criança necessita no dia a dia dela para realizar coisas. Aí a gente já desmistifica outra coisa. Gente, eu trago o assunto e eu já trago a polêmica da internet ou do dia a dia para a gente desmistificar. Muita gente fala o seguinte, o filho de fulana tem autismo nível 1 de suporte. Nem parece que ele é autista. É errado você chamar um autista nível 1 de suporte de autismo leve, porque não é leve para ninguém. É leve para quem? Para mim, que estou aqui falando. Está de fora do assunto. Que estou de fora e não tenho um diagnóstico. Então, não existe autismo leve, tá? E então, outro ponto interessante que faz você compreender o autismo perfeitamente. Quando a gente nasce, eu sou um bebê. Existem habilidades que elas precisam existir em mim. É inerente do ser humano. Falar, olhar, quando você vai crescendo, olhar, interagir com as outras pessoas. Aí o que é que acontece? Um bebezinho, quando ele é bebê e faz uma triagem, é um bebezinho que ele tem um possível diagnóstico de autismo. Quando eu estou aqui conversando com você, eu olho na triangulação, olho, nariz e boca. Isso faz com que eu olhe para você, se comunique, aprenda também, porque eu aprendo como? Através da observação. Uma criança autista, quando é feita a triagem, é feito um exame específico, o que é que se percebe? Ela não consegue olhar nessa triangulação. Ela olha para outros pontos. Aí o que é que acontece? Nós temos uma coisa na gente chamada neurônio motor. Vai ficar fácil a gente entender o neurônio motor. Sabe quando você está sentado e a pessoa do lado boceja e você automaticamente boceja também? É por causa do neurônio motor.
ela não olha nos seus olhos, ela não olha para a sua expressão, ela vai ter dificuldade de aprendizagem. E essa vai ser uma característica do autismo, essa falta de contato visual. E, consequentemente, a gente já entra no diagnóstico. Se quiser, eu já falo do diagnóstico ou tem alguma pergunta? Tem umas perguntas aqui, eu já vou fazer para você aqui, tá bom? Pronto. Primeiro, minha amiga Rosemary, trabalha comigo também lá na Escola Maria Márcia, ela está lá em Souza, no bairro Mutirana, ela diz assim: bom dia, meu filho é autista, nível 2 de suporte, tem 3 anos, tem seletividade alimentar severo. O que eu posso fazer para ajudar ele enquanto a terapia alimentar não chega? Ela já falou aqui embaixo, excelente explicação, parabenizar a sua convidada, Elifran. Estou gostando muito, diga a ela que eu sou mãe atípica. Obrigada, Rosemary. Rosemary, em relação à seletividade alimentar, o que é que acontece? É um assunto que eu vou falar já, mas dentro do autismo a gente tem uma coisa chamada rigidez cognitiva. O que é isso? Eu vou dar um exemplo. Eu vim para cá hoje, porque aí eu já falo para os ouvintes entenderem o que é isso. Eu vim para cá hoje e eu comi, digamos que, pão de forma. Mas todas as manhãs eu amo comer pão francês. Só que lá em casa não tinha pão francês, então eu tive que comer o pão de forma. Eu não tenho diagnóstico de autismo e eu não tenho rigidez cognitiva. Então, para mim, foi tranquilo comer o pão de forma. Mas para uma criança que tem rigidez cognitiva, ela não vai comer o pão de forma. Porque na cabecinha dela, gente, existe uma regra formada. Eu só como pão francês no café da manhã. E não muda. Isso é a rigidez cognitiva. Aí vamos lá, uma criança que tem seletividade alimentar, ela vai seguir desse princípio. Eu não vou comer X coisa. Eu só quero comer, por exemplo, a bolacha da embalagem azul. A embalagem rosa pode ter o mesmo sabor, mas ela só quer a da embalagem azul. Essa criança, Rosemary, vamos lá, seu filho tem dificuldade de consumir proteína, tá? Que a proteína ela é muito importante para o desenvolvimento da criança, carboidrato, proteína. O que é que você pode acrescentar na alimentação dessa criança? Eu não sou nutricionista, mas as mães que me procuram, eu sei o básico, então a dica que eu dou, por exemplo, compra obviamente se couber no seu orçamento, compra um whey sem sabor, que é uma proteína, digamos que é uma proteína em pó, e coloca no que aquela criança gosta de comer no dia a dia. Fernanda, meu filho gosta de tomar vitamina de banana, por exemplo. Coloca um scoopzinho de whey. Aí a gente já melhora, já tem um ponto a mais na alimentação. E quando a gente fala de seletividade alimentar, né, que também fala de rigidez cognitiva, tem que ver muito o que é que a criança ela come no dia a dia dela. E o que é que a gente pode acrescentar. Esse negócio da seletividade alimentar é uma coisa que as mães elas sofrem muito. Eu tenho um aluno que ele não queria comer proteína pela manhã. Aí eu sentei com ele lá na escola e eu fiz um combinado. Eu fiz, olha, é o seguinte, se você comer pela manhã, eu mandei ele escolher um alimento, ele escolheu o queijo. Se você acrescentar o queijo no seu pão pela manhã, eu prometo que eu te dou um livro do Divertidamente, que ele gostava muito. Ele comeu um dia, gente. E ele olhou para a mãe dele já achou um milagre ele ter comido pão com queijo. E ele disse, mamãe, eu vou comer porque eu prometi a Fernanda. Mas ele comeu, foi difícil, tá, gente? Então, é um processo. Então, mãe, observa o que seu filho gosta de comer. Ah, Fernanda, ele come pouca proteína no dia. Pega a ideia do whey zero, que não tem sabor de nada, acrescenta em algum líquido que ele bebe no dia a dia dele. Então, tem marcas como a Growth que o preço sai mais em conta e dura muito, tá? Então, ai, Fernanda, o meu filho, ele não come o caroço do feijão. Bate o feijão no liquidificador, joga em uma sopa, joga em alguma coisa que ele consiga comer. Aí você vai encontrando mecanismos para que essa criança ela consiga se alimentar bem. Porque um dos patamares do nosso desenvolvimento saudável é essa alimentação. Não é tanto minha área, mas eu acredito, mãe, que o básico você conseguiu compreender. Beleza, tem aqui, eu vou soltar aqui uns 4 ou 20, aí você
dar a resposta completa, viu? Ana Maria, vamos entender aqui, Ana Maria. Ela botou aqui, bom dia, muito bom. As mães atípicas ouviu o programa hoje. Hoje em dia o autismo está com muita gente e não é uma luta fácil. Aí ela colocou, concordo plenamente com ela sobre o grau de autismo, porque muitos dizem tem grau 1, mas se torna muito ativo, igual ao nível 3. Enfim, se torna a mesma atitude deles. Aqui é a Ana Maria. Aí tem aqui Marli, minha amiga Marli, lá do bairro Newton, do bairro José Gomes. Bom dia, Marli. E a toda a turma aí do Baltistima, Neudinho, Cota, Jônio. Ela diz assim, pergunta a ela quais os principais sinais de alerta para os pais ficarem atentos. Aí colocou embaixo, eu sou mãe de um filho autista que já tem laudo desde os 2 anos de idade. E mesmo com terapia, ele ainda tem crises sensoriais, mas com acompanhamento ele está conseguindo muita conquista. Estou assistindo o programa. Essa é Marli. Tem também aqui Maria Aparecida, lá do Olho d'Água. Estou assistindo seu programa. O que Fernanda está falando sobre o nível 1 de suporte é muito importante. Está corretíssima. Identifiquei com o meu filho. Odeio quando dizem, nem parece que ele é autista. Eu sei as dificuldades que enfrentei para ajudar ele. E sobre os alimentos, até mudar as marcas de determinado alimento, eles conhecem e rejeitam. Meu filho, por exemplo, se trocar a marca da bolacha, ele cheira e não come. Tem também Sebastiano ouvindo a gente aqui. Meu amigo Bonfico mandou um áudio, mas você responde logo essas pessoas aí, tá bom? Certo. Oi, mães. Um abraço para vocês, tá? Outro ponto do autismo, pessoal, é o que uma mãe enfrenta. Gente, o que eu recebo no meu Instagram de comentários de mães desabafando comigo sobre o que ela escuta da sociedade. Essa mãe é muito resiliente. Primeiramente, para escutar tanta coisa e muitas vezes deixar passar. Porque não é fácil você ter um filho que tem o diagnóstico, por exemplo, de autismo nível 1 de suporte, a mãe, porque geralmente a mãe que fica com essa criança, a mãe que observa os primeiros sinais, tá, gente? Os estudos já mostram isso, porque geralmente é com a mãe que a criança convive mais. Então, a mãe sabe das limitações dessas crianças, sabe de tudo que essa criança enfrenta todos os dias, e ainda escutar que o seu filho nem parece autista. É isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, vamos lá para a pergunta relacionada às características que a gente pode observar nas crianças. Pessoal, desde bebezinho, existem características que a gente já pode observar nos nossos filhos. Lembrando que, para a gente ter um diagnóstico de autismo, que já eu vou falar dos pontos para a criança ter um diagnóstico, para a gente ter um diagnóstico, é um conjunto de sintomas e sinais. Não é assim, Fernanda, meu filho não fala. Isso não é autismo, é um conjunto de sintomas e sinais. Vamos lá. O bebê tem, em média, 6 meses de idade. O que é que a gente espera? A gente espera que ele esteja se amamentando e olhe para o rostinho da mãe. A gente espera que até 1 aninho de idade o bebê ele faça balbucios com a boca, ele faça aquela silabação. Uma coisa parecida, errei a palavra, mas é assim, mamamá, bebebé, aqueles barulhinhos com a boca. A criança tem de 1 ano e meio a 2 aninhos de idade, a gente espera que essa criança está lá sentada 80% das vezes, tá, gente? A gente tem que chamar essa criança e ela tem que olhar para a gente. Digamos que teu filho tem até 2 aninhos de idade, está lá brincando no chão. Você chama ele várias vezes e a criança não responde. Isso é uma coisa que a gente deve ficar em alerta. A criança faz muito movimento com os bracinhos. A criança fica andando na ponta dos pés. A criança não dá funcionalidade ao brinquedo. Por exemplo, tem um carrinho, vai brincar com o carrinho. Uma criança típica, geralmente, ela vai brincar com o carrinho, fazer o barulhinho com a boca, o vrum com a boca. Uma criança, quando tem alguma característica atípica, ela vai ficar só balançando a rodinha e olhando para aquela rodinha balançando. Por quê?
porque aquele brinquedo para ela não tem funcionalidade. Ela não consegue associar este carrinho ao carro lá de fora que anda no meio da rua. Essa criança, ela gosta de brincar com blocos, ela empilha tampas. Então, no lugar de brincar com a boneca em casa, ela vai lá no armário da mãe, pega as tampas e começa a empilhar. Então, essa é uma característica que a gente tem que ficar em alerta, tá? Mais uma vez, o andar na ponta dos pés. Aí partimos para a criança maiorzinha, tá? O menino tem lá seus 7 anos. Essas características que eu falei, gente, é o que a gente espera até uma criança de até 2 anos. Como eu falei, o autismo é um conjunto de sintomas e sinais. Não é assim, o meu filho não fala e ele vai ser autista. Não, é um conjunto de sintomas. Aí vamos lá. Quando ele está maiorzinho, a criança ela precisa saber se comunicar. Tem gente que diz assim, Fernanda, mas meu filho fala e ele tem diagnóstico de autismo. Sim, seu filho fala de forma fazendo ecocalia, só repetindo o que o outro fala. Por exemplo, falando só uma coisa que é do interesse dele. Um menino de 8 anos, ele precisa se comunicar falando de vários assuntos. Eu chego para você, você está bem? E eu consigo falar sobre isso. Mas, geralmente, muitas vezes, tá? Cada criança tem suas singularidades. Algumas crianças, por exemplo, elas só querem falar coisas do interesse dela. Tem criança que tem hiperfoco em plantas. Aí essa criança só quer falar sobre plantas o dia todo. Então, isso é um comportamento que a gente se espera? Não. Tem criança que ama o Homem-Aranha. Minha afilhada, ela ama o Stitch. Mas se eu chamar ela para brincar de outra coisa, ela vai. Se eu chamar ela para assistir um desenho da Barbie, ela vai. Uma criança com hiperfoco, que essa é uma característica também do autismo, ela só quer falar sobre o Stitch o dia todo, de uma forma que isso causa prejuízo nas interações sociais. Mês passado, eu fiz um relatório de um menino, e quando a gente saía, a gente ia para a piscina. Gente, criança, adolescente ama piscina. Ele não queria nem entrar na piscina. Ele ficava olhando todos os pássaros que pousavam nas plantas. Então, o hiperfoco dele era aves. Então, ele só queria ver isso, ele só queria falar sobre isso, e é um comportamento que não se espera. Eu sei de um, que até é filho de uma prima minha, e ele só gosta dos carrinhos, só daqueles carrinhos da Hot Wheels, né? Sim. Pode comprar o que for para ele, só quer aqueles carrinhos. Então, o hiperfoco dele, nesse momento, Você quer deixar ele feliz de um carrinho daquele. Vamos dar sequência aqui. Vamos ouvir aqui a minha ouvinte, Vânia. Ela está lá em Santa Catarina. Bom dia, Vânia. Bom dia, Elifran. Bom dia, Fernanda, minha linda. Bom dia para toda a galerinha que está ligadinha no programa. Eu gosto desses temas, né? É bom porque a gente entende um pouquinho, né? Cada tema que Elifran traz tem essa coisa boa para a gente, né? Porque quem não entende começa a entender um pouquinho, né? Então, eu vou fazer uma pergunta aí para a Fernanda. Fernanda, minha florzinha, o autismo tem diferentes graus e como é feito o diagnóstico do autismo? Eu vou mandar um alusão aí para toda a turminha que está ligadinha no programa. Um abração para você, minha linda. E uma lousão aí para a turma do grupo Amigos do Rádio e toda a galerinha do Nazarezinho e Carrapateira. Vânia, diretamente aqui de Feira de Santana, na Bahia. Um cheiro, Fernandinha. Um cheiro para toda a turminha que está ligadinha no programa. Valeu. Vamos ouvir aqui também nosso amigo Bonfim, que está com a gente aqui. Registrar também a presença aqui do nosso primo aí, Francineudo, né? Tá por aqui com a gente. Vamos ouvir aqui meu amigo Bonfim, rapaz, lá em Brasília. Mandou um áudio aqui. Bom dia, Bonfim, fica à vontade. Bom dia, Elifran Moral, bom dia a todos. Sempre uma satisfação falar com você, meu irmão. Bom dia para a doutora Fernanda. Na realidade, a doutora Fernanda estudou para uma das coisas mais difíceis que nós temos nas nossas vidas, é trabalhar com autismo. Mas, por ser uma paraibana inteligente, com certeza ela escolheu o que ela gosta. Com certeza,
estou ouvindo o programa e assistindo pelo Facebook. Quero mandar um abraço para todos os ouvintes do Brasil, através da Rádio Moral Web. Mandar um abraço para você, para a doutora Fernanda, para Márcio Barroso, Sebastião Alexandre, Carlos Alexandre, Claudinho Comunicador, Vânia, Damião, Dona Eva, Luciano, Lucineide, Francineide, nossos amigos e amigas, Helena Fernandes, Dona Marlene Gonçalves e todos os ouvintes que me ouvem neste momento. Quero mandar um abraço para meu primo José Antônio, minha prima Mariana Lopes e minha prima Mônica Lopes, na cidade de Souza. Um abraço a todos vocês, um abraço também para o professor Raimundo e a nossa professora que foi aí naquele tempo, que eu esqueço do nome dela agora. Um abraço para você e para todos, sempre um prazer me comunicar com você e todos os ouvintes da Rádio Moral Web. Um forte abraço, um sábado abençoado, cheio de paz e alegria, e nós todos os sábados fazendo a freguesia. Um abraço e até lá. Beleza. Valeu, meu amigo Bonfim, obrigado pela sua participação. Vamos ouvir aqui também o radialista Chiquinho, tá lá em Santa Catarina. Bom dia, Chiquinho. Bom dia, meu amigo Elifran Moral. Passando aqui para parabenizar teu programa, teus ouvintes. Grande entrevista aí com a Fernanda Lira, né? Falando sobre um pouquinho de autismo. Que bom, né? Que é tirando muitas dúvidas, né? De toda a galera aí da Alto Sertão da Paraíba. Aqui é o Chiquinho, diretamente de lá em Santa Catarina. Mandando um grande abraço para todos os seus ouvintes. E parabenizando por essa belíssima entrevista. Parabéns mesmo para a Fernanda Lira aí. Que Deus o abençoe. Não só ela, toda a família dela, continue sempre assim, né? A gente, através da Rádio Webnet, a gente tenta transmitir, né, essa mensagem para os nossos ouvintes. Então, mais uma vez, parabéns pelo teu programa, parabéns pelas entrevistas. Hoje está show de bola, especialmente. É uma coisa muito importante na vida do ser humano, né? Quando a gente trata de autismo, para a gente entender como se comportar e como lidar com cada situação. Parabéns mesmo à entrevistante. Tá bom? E que Deus abençoe mais uma vez. Quero dedicar um forte abraço ao grupo também do rádio, né? E a todo o pessoal da cidade de Nazarezinho, a cidade da qual eu nasci, com muito orgulho, com muito amor. Um forte abraço. Eu dedico toda a sequência musical também aí para os nossos ouvintes. Estamos acompanhando daqui. E à tarde estamos juntos também no programa Misturadão Sertanejo, diretamente de Laje. Um pouquinho distante, quase 4.000 quilômetros. Mas ao mesmo tempo tão pertinho de vocês, através das redes sociais, através do WhatsApp, né? Que legal, que bom ser seu amigo, e que bom estar escutando aí essa grande entrevista aí, dessa grande profissional. Um forte abraço, Chiquinho, que Deus te abençoe, e um ótimo sábado, e um ótimo final de semana. Um abraço, meu amigo Elifran. E quero mandar um abraço também especial à família dos Lopes, né? Que é a minha família, que faz parte da cidade de Nazarezinho, e todo o território paraibano. Souza, São Gonçalo, Iraúna, Pato, João Pessoa, Cajazeira, um forte abraço. Para minha mamãe Chaguinha, Selma Lúcia, ao tio Sabino, a todos aí da cidade de Nazarezinho. Um forte abraço. Valeu, meu amigo Chiquinho, obrigado pela sintonia. Vamos ouvir aqui o professor Raimundo e Fernanda volta para falar com a gente, né? Professor Raimundo Nonato, bom dia, meu amigo. Mais uma vez, meu cordial bom dia, meu caríssimo amigo e colega Elifran. Novamente, o professor Raimundo Nonato, minha segunda participação hoje. Primeiramente, parabenizar você por esse programa maravilhoso de todos os sábados. E hoje, com a participação especial da professora Fernanda, a qual veio falar sobre um assunto muito importante e muito pertinente, não somente para nós que fazemos educação, mas também para toda a sociedade, visto que ela já está explanando algo maravilhoso, que com certeza a sociedade tem conhecimento e vai passar a ter mais conhecimento ainda após as falas dela. E a minha participação, Elifran, direcionada à professora Fernanda, eu gostaria que ela explicasse um pouco sobre a importância da educação física na vida, no desenvolvimento dos nossos alunos com autismo. Portanto, essa é a minha participação, Elifran. Desejo a todos vocês um bom dia. Beleza. Obrigado, professor Raimundo. Vou só ouvir Francineide aqui lá do Sítio Queimadas. Bom dia, Francineide. Bom dia, meu amigo Elifran. Bom dia, Fernanda. Passando aqui nesse áudio
para parabenizar você, Elifran, pelo seu maravilhoso programa e parabenizar também a Fernanda pela essa belíssima entrevista, essas informações, né, que ela está passando para a gente, que é um assunto muito importante. E hoje em dia, uma coisa que está acontecendo muito é nascendo muitas crianças com esse problema, para a gente entender melhor, né, o que é o autismo. Vocês estão de parabéns. Valeu, obrigado, Francineide, pela audiência. Com você, Fernanda. Meus queridos, obrigada pela participação, tá? Vou responder a primeira pergunta, que foi sobre... Nossa colega perguntou os níveis de autismo e o diagnóstico, tá? Como eu expliquei para vocês, o autismo ele vai ser classificado em 3 níveis, que isso depende do tanto de suporte que essa criança ela necessita no dia a dia dela. E além de outros critérios, essa criança consegue se comunicar bem, tá? Então, tem nível 1 de suporte, nível 2 de suporte e nível 3 de suporte. Para a gente fechar o diagnóstico de autismo, é necessário que se atenda a 5 critérios, tá? Obrigatoriamente, 5 critérios precisam ser atendidos. Critério A se refere ao déficit na comunicação e na interação social. Essa criança, ela também tem dificuldade na reciprocidade. Então, quando a gente fala de comunicação, pessoal, não é necessariamente falar. Porque, por exemplo, uma criança que tem um laudo de autismo nível 1 de suporte, ela fala. Mas será que essa criança ela consegue se comunicar bem? Ah, Fernanda, mas meu filho fala. Mas seu filho fala só coisas do interesse dele ou seu filho consegue se comunicar bem? Pessoal, uma criança só recebe o diagnóstico de autismo se ela tiver todos os pontos do critério A. Nós temos o critério A, B, C, D e E. Então, se ela atende todos os pontos do critério A, aí a gente passa para o critério B, tá? Então, no critério A, isso é o que está no DSE. Déficit na comunicação e interação social, incluindo dificuldades na reciprocidade social. É aquela criança, quando você vai abraçar alguém, geralmente você tem aquela reciprocidade, a pessoa te abraça de volta. A criança ela não consegue abraçar, não tem essa reciprocidade, tá, gente? Uso de gestos e expressões faciais e manutenção de relacionamentos. Então, é aquela criança que ela vai olhar os coleguinhas brincando e ela não vai conseguir engajar naquela brincadeira. Ela não vai conseguir interagir com os colegas. Muita mãe fala assim, Fernanda, mas meu filho vai e fica com os coleguinhas. Sim, mas o seu filho engaja? O seu filho consegue brincar com essas pessoas? Aí, bora lá, um bebê, tá, gente? Um bebê de 1 ano, 2 anos. O que é que a gente espera desse bebê? A gente espera que esse bebê bata palma. Como eu falei para vocês, a gente espera que a gente diga, cadê o papai? E esse bebê olhe para o pai. A gente espera que a gente diga, cadê a mamãe? E essa bebezinha, ela olhe para a mãe. Tá? Então, o primeiro critério desce na comunicação e interação social. A criança atendeu esses critérios, a gente vai para o critério B, que ela precisa ter pelo menos 2 desses, que tá. As estereotipias, tá? Aquela criança que fica girando, que fica fazendo movimentos com as mãos, que fica correndo de um lado para outro na casa. O hiperfoco, como eu dei o exemplo do adolescente, que ele tinha hiperfoco em aves. Então, a gente saía, ele não queria entrar na piscina, ele queria olhar os pássaros que estavam nas árvores ao redor, tá? E isso é um hiperfoco. E o hiperfoco, pessoal, é importante também que a gente observe na infância. Por exemplo, esse menino, quando eu fiz o relatório dele, o hiperfoco dele já estava em plantas, né? Mas o anterior foi aves. Quando ele era pequenininho, 3 anos de idade, o hiperfoco dele era em frutas. Ele não queria brincar com o carrinho, ele queria ir para o quintal, olhar o pé de manga. Então, é um hiperfoco, tá? Então, esse critério B é um critério comportamental. Se a criança atende pelo menos 2 desses critérios, tá? Aí a gente parte para o critério C, que é
que os sintomas eles devem estar presentes desde a infância. Como eu falei para vocês, não existe hoje, eu sou adulta, eu odeio interagir com as pessoas. Mas aí na minha infância eu não tive característica, eu não tive nada. Sim, é uma característica minha, eu só não gosto de socializar. Isso significa que eu sou autista? Não. Para ter um diagnóstico de autismo, tem que atender também ao critério C, tá? A presença dos sinais ou sintomas, sinais e sintomas, durante a infância. O critério D, que é o quanto isso tudo impacta na sua vida social, e o critério E. Será que não tem nada que está atrapalhando esse diagnóstico? Por exemplo, um bebezinho de 2 anos de idade, que isso é muito comum, tá, gente? Muito prejudicial. Um bebezinho que tem 2 anos de idade e passa, em média, 4 horas assistindo vídeos no YouTube, isso vai atrapalhar um diagnóstico. Por quê? Esse bebê ele vai ter hiperatividade. Esse bebê ele vai ter hiperfoco. Esse bebê ele vai ficar estressado com facilidade. Então, aí eu já entro num ponto importante. Pessoal, até os 2 anos de idade, é 0 telas para o teu filho. Coloca o teu filho para ir brincar na rua, para fazer alguma coisa, mas é 0 telas, tá, gente? Muitos pais, eles não gostam muito quando eu falo que não é para dar tela para a criança. Porque eu sou profissional e eu estou alertando isso porque a gente precisa prezar pelo desenvolvimento das nossas crianças. Então, tu está entregando uma coisa que está destruindo os neurônios do teu filho. Está destruindo o funcionamento cerebral dele. Então, até os 2 anos de idade, 0 telas. Se uma criança ela fica de 4 a 6 horas por dia usando o celular, é óbvio que isso vai atrapalhar um diagnóstico também. Então, reforçando, 5 critérios, tá? Critério A, comunicação e interação social. Critério B é mais na parte dos comportamentos, tá? A criança tem alguma estereotipia, a criança tem algum hiperfoco, alguma rotina, tá? Critério C, esses sintomas têm que estar desde a infância. Critério D, tem que atrapalhar a rotina, digamos que a vida daquela criança. E o critério E, não tem que ter nada que atrapalha esse diagnóstico. De forma geral, é isso. Então, quando você for para um médico, que já eu vou falar sobre a importância dos médicos nisso tudo, tá? Quando você for para um médico, de forma geral, o seu filho, esses pontos, eles vão ser avaliados. E a pergunta do nosso colega sobre a importância da educação física no autismo. Pessoal, a educação física, na minha visão, é a área mais linda que existe nessa vida. Através da educação física, as pessoas conseguem superar os seus limites, elas se tornam pessoas mais resilientes. E com a criança que tem diagnóstico de autismo, com isso não seria diferente. Uma característica, uma comorbidade muito expressiva que pode, tá, gente? Pode estar associada ao autismo é a ansiedade e, em menor proporção, a depressão. O que é que a prática de esportes faz através da educação física? Vai, por exemplo, liberar no cérebro dessa criança substâncias como dopamina e serotonina, que são responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar. Então, a gente já vê aí a primeira importância. Na educação física, a criança que tem um diagnóstico, ela vai interagir com outras crianças, ela vai aprender regras, ela vai aprender a se autorregular, vai desenvolver resiliência, força, tá? Pessoal, então fica outro ponto importante aqui. Coloca o teu filho no esporte. Não subestime a capacidade do teu filho. Coloca o teu filho para jogar bola, coloca o teu filho para brincar na rua, tá? Eu sempre falo isso. É melhor um joelhinho ralado do que um cérebro que não se desenvolveu. E é isso que a gente quer. A gente quer que as nossas crianças elas se desenvolvam cada vez mais. Temos mais alguma pergunta? Deixa eu mandar uns alôs aqui. Mandar um alô aqui para Francisca Lira, que está assistindo a gente pelo Face. Luiz Lins de Araújo, Maria do Carmo, bom dia. Elifra Moral. E a entrevistada, parabéns. Maria do Carmo está ouvindo a gente lá no Cid Silva de Posto Zé de Moura. Quem está aqui com a gente também é o comunicador Carlos Alexandre, lá de Marisópolis. Parabéns pelo trabalho. Joel Alves, lá em São Paulo.
Bom dia, meu amigo. Muito bom essa conversa. Tenho uma criança autista e sei como é bom para as pessoas se conscientizarem. E nossa amiga Maria Aparecida, ela fala aqui sobre telas. O meu filho de 5 anos e nunca dei celular para ele. Ele assiste TV, mas tem horários. E é algo que é muito importante para a criança autista é ter rotina. Hora para comer, hora para dormir, brincar e fazer as atividades escolares. No caso dos que já estão na escola, é algo que é importante e gostaria de compartilhar. Dando sequência aqui, abraçando a vocês pela sintonia de sempre. Se quiser mandar alguma pergunta, tirar alguma dúvida, pode mandar aqui no 981263003 que eu vou passar para a Fernanda, viu? A nossa amiga Mariana, ela tá mandando uma mensagem aqui. Bom dia, Elifran. Pergunta para a Fernanda, com que idade o diagnóstico pode ser feito? Eu acho que você já respondeu, né? Mas fica à vontade. Só para reforçar, pessoal, mais uma vez, obrigada pela participação. Tá? A primeira mãe, sim, o uso de telas, o controle do uso de telas é muito importante. Tá, gente? Se você quer que o seu filho ele se desenvolva bem, nada de telas até os 2, 3 anos de idade. Passou dessa idade, no máximo meia hora. Tá? Aí a criança vai ficando mais velha, a gente estende um pouquinho a hora. Mas aí uma criança de 3 anos que fica 3 horas seguidas assistindo vídeo no YouTube, isso não é saudável. E sim, a importância da rotina na vida da tua criança, ter um dia previsível, isso é muito importante na regulação dela. Aí a pergunta foi sobre o quê? Sobre quantos anos... Sim. Pessoal, como eu explanei para vocês, um bebê com menos de 1 ano de idade, ele já apresenta sinais, tá? Então, tem criança que recebe diagnóstico com 1 ano, tem criança que recebe diagnóstico com menos de 1 ano, tá? E um ponto importante, quanto mais precoce for o diagnóstico dessa criança, melhor será o seu desenvolvimento. Quer um exemplo? Eu tenho 26 anos de idade. Se me colocar para aprender mandarim hoje, a chance de eu virar fluente em mandarim é quase zero. Sabe por quê? Porque o meu cérebro, pessoal, ele está formado. Eu vou aprender mandarim? Vou, mas eu vou me tornar fluente? Não. Aí tu vem com uma criança de 4 anos. Se tu colocar essa criança para passar 6 meses com pessoas que só falam mandarim, ela vai ser fluente em mandarim. Por quê? O cérebro da nossa criança é assim. Aí tu pensa, uma criança que tem um diagnóstico precoce, a chance dela se desenvolver mais, gente, é muito maior. Diferente de um menino que recebe um diagnóstico com 12 anos, ele perdeu 12 anos de tratamento. Existem habilidades que poderiam ser desenvolvidas e eu, como profissional, por mais que eu tente, eu não vou conseguir atingir o máximo daquela criança. Então, os sinais eles vão ficando cada vez mais evidentes. Mas aí, como eu falei, até 1 aninho, a criança ela precisa balbuciar, fazer o mamamá, bababá, tá? Ela precisa olhar para o rostinho da mãe enquanto está sendo amamentada. Criança de 1 ano e meio a 2 anos está lá sentada no chão brincando, 80% das vezes que você chamar essa criança, ela olha para você. Mas a tua criança está lá, sentada brincando no chão, você chama ela várias vezes, a criança não olha. É um sinal de alerta. E disso, eu já quero falar sobre um ponto muito importante, que é o problema do acesso ao diagnóstico. Por exemplo, o meu sobrinho, ele estava apresentando algumas características atípicas, tá? E a gente foi marcar uma consulta com o neuro. Gente, a gente conseguiu essa consulta para quase 1 ano depois, no particular. Então, você pensa no SUS. É isso. Então, para uma mãe ter acesso a um diagnóstico com um neuro, é muito demorado. Mas aí eu quero falar uma coisa importante. Existe uma lei 13.438, que fala que o médico da atenção básica, esse médico que você vai se consultar ali no SUS, e o pediatra, ele deve sim dar um diagnóstico
para uma criança, para que essa criança ela tenha acesso a um benefício, para que essa criança ela tenha acesso às terapias, para que essa criança tenha qualidade de vida. Mas o que é que acontece? A falta de conhecimento faz com que muitas mães não compreendam isso. Ela vai para o médico diz, isso não é comigo. Então, essa mãe vai lá 1 ano esperar por um neuro. E neuro, pessoal, não vai atender só criança com autismo. Ele vai atender TDAH, síndrome de Down. Então, são uma série de transtornos que ele vai atender. Então, a demanda é muito grande. Então, pessoal, o seu filho apresentou características, o médico pediatra, o médico da atenção básica, ele tem a obrigação de entender e ele tem a obrigação de te dar um laudo, tá? Para que o teu filho tenha acesso a um benefício. Que aí a gente já entra nesse ponto. Uma pessoa de baixa renda, ela vai ter direito ao benefício do BPC-LOAS. Então, a partir disso, a criança ela vai receber um salário mínimo e vai melhorar a qualidade de vida dela. Aí, tu imagina aí, uma mãe espera 1 ano para ter acesso a um neuro, aí essa criança perdeu 1 ano de tratamento. É verdade. 1 ano que essa criança poderia estar se desenvolvendo e essa criança não está. Então, mães, estudem, tá? Primeiro ponto, mães, famílias atípicas, pais, primeiro ponto que eu tenho para dizer para vocês, estudem, compreendam, tá? Para quando você for para o médico, você consiga dizer que, olha, o meu filho ele apresenta tais características, a lei é essa e você precisa fazer tal coisa, tá? O conhecimento, ele abre portas para tudo. E o desenvolvimento do nosso filho não pode esperar. Cada ano perdido é uma habilidade nova que o nosso filho poderia ter aprendido, mas, infelizmente, ele não conseguiu. Porque uma mãe que mora lá na zona rural tem que se locomover para Nazarezinho, tem que tentar conseguir uma consulta com o neuro em Souza, por exemplo. Quanto tempo de tratamento essa criança ela vai perder? Porque o autismo, pessoal, não é doença. Como eu sempre falo, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento e é um transtorno tratável. Então, tem muitas características e habilidades que podem ser melhoradas com as terapias, tá? Fernanda, tem também uma pergunta aqui, Márcia, lá do Gravatá. Ela diz, como a escola pode acolher os alunos com autismo? E minha amiga Francineide Queimadas, bom dia, meu amigo Elifran. Bom dia, Fernanda, vocês estão de parabéns. Fernanda, qual nível que do autismo necessita mais cuidado? E Joel Alves, lá em São Paulo, ele fala aqui, bom dia, e diz, o meu filho tinha 1 ano e 6 meses quando tivemos o diagnóstico. Pronto, perfeito. Em relação à escola, ela tem a obrigação de fazer adaptações, tá? Eu sou professora e, por exemplo, eu tenho 3 crianças que têm diagnóstico de autismo na minha sala. Eu tenho a obrigação de fazer o PEI dessa criança, que é o Plano Educacional Especializado. Eu tenho a obrigação de fazer adaptações curriculares para que, por exemplo, hoje eu vou ministrar um conteúdo sobre doping, por exemplo, sobre a importância do exercício físico. Eu vou adaptar esse conteúdo para que aquela criança que tem um diagnóstico de autismo, tem falha na comunicação ou na aprendizagem, ela consiga compreender esse conteúdo. Então, pais, vocês podem cobrar da escola, vocês podem visitar a escola dos filhos de vocês e perguntarem, e aí, que adaptações estão sendo realizadas baseadas nas necessidades dos meus filhos? O teu filho ele tem direito a um relatório. Por exemplo, eu sou professora, eu tenho a obrigação de fazer um relatório sobre o desenvolvimento do meu aluno. Eu queria que ele desenvolvesse o pedir água. Eu quero que meu aluno melhore isso. Quero beber água. E ele chega para mim e ele peça para beber água. Então, eu tenho que fazer um relatório acompanhando todo esse progresso. Então, a obrigação dessa escola é transformar o ambiente em algo que o teu filho ele possa se desenvolver. Mas aí, na minha fala, é muito bonito, né, gente? Infelizmente, na prática, na maioria das vezes não acontece. Eu vou falar de mim enquanto professora. Eu busco me formar, eu busco informações,
Mas, infelizmente, algumas pessoas, se não tirar do bolso, elas não têm acesso a essas informações. Com certeza. Então, um professor também está sobrecarregado. Então, nós temos uma mãe sobrecarregada, nós temos professores sobrecarregados, mas nós temos uma criança que precisa se desenvolver. E aí, o que é que vamos fazer? Então, cada lado tendo empatia, tipo, os pais tendo empatia com os professores e a gente tendo empatia com os pais e todo mundo pensando em prol daquela criança. Mas é um processo e, no mais, acompanhem o desenvolvimento dos seus filhos, visitem as escolas dos seus filhos e fiquem cientes dos direitos de vocês. Mais uma vez, quando a gente tem conhecimento, a gente tem noção dos nossos direitos, o nosso filho ele se desenvolve, tá, gente? Fernanda, essa é uma pergunta particular. Já tem um índice assim, das pessoas, da população, crianças recém-nascidas, já tem um índice de criança que já nasce com transtornos? Pronto. É o seguinte, deixa eu falar sobre... Pior que eu não sei o número exato, eu só sei a porcentagem, que é 3,7 em meninos e 1,5 em meninas. Então, a gente tem um estudo... Mais homens, né? Isso. E o pior, gente, o diagnóstico da menina é mais difícil. Por quê? Os sinais da menina é mascarado. Por quê? Porque a gente tem mais demandas sociais. O que a gente acontece quando a gente é pequenininha? A mãe bota para varrer uma casa. Isso é coisas sociais, tá, gente? E isso tudo, essas demandas sociais de nós que somos mulheres, acaba atrapalhando o diagnóstico. Então, o diagnóstico da menina, ele é mais difícil. Aí saiu um estudo nos Estados Unidos com essa porcentagem, mas aí eu não vou conseguir te dizer com clareza. Mas aí, pessoal, também a gente tem um aumento de diagnósticos. Primeiramente, que as pessoas elas têm mais acesso à informação, né? E que bom, porque antigamente uma criança que hoje em dia, ele é só retraído, ele não quer se comunicar, deixa ele lá no cantinho dele. Antigamente, e a gente só ia empurrando com a barriga, e que bom que hoje em dia, cada vez mais, a gente tem acesso à informação. Isso aqui, eu estar aqui hoje, a gente estar conversando sobre isso, já mostra o quanto a informação é importante, porque muita gente pode ter um filho em casa e dizer assim, eita, é importante eu observar esse comportamento do meu filho, ele não era para estar fazendo tal coisa, tá? Mais alguma? Abraçar meu amigo Júnior Bezerra, rapaz, ele está na escuta, né? Júnior Bezerra, costumo sempre dizer que é um dos idealizadores, junto comigo aqui da Rádio Moral Web. Ele deu a maior força para a gente criar a rádio. Um abração para ele, está lá na Rádio Progresso FM de Souza, ouvindo o programa, né? Obrigado, Júnior, pela sua audiência, meu amigo. Deixa eu abraçar também aqui meu amigo Joan, que está assistindo a gente. Edilson Xavier está aqui na sintonia com a gente. Obrigado pela sintonia. E nossa amiga Fátima, ela está dizendo aqui, Fernanda, uma das coisas que eu acho mais difícil de lidar é o preconceito, que infelizmente tem. O que você tem a falar, Fernanda? Você concorda também? Pessoal, com certeza. Eu falei o exemplo da outra mãe, que existem muitos julgamentos, tá? As pessoas, primeiramente, quando é um autismo nível 1 de suporte, as pessoas julgam dizendo que o menino não tem nada. Você que é mãe, tenho certeza que você já escutou isso. Teu filho ele tem muito ruindade. Teu filho não tem autismo. Você já escutou muito isso. Aí o preconceito ele já começa daí. Você tá condenando uma criança, dizendo que uma criança é ruim, gente. Primeiramente, existe criança ruim? Aí vamos lá, sobre o preconceito, é uma coisa também que é dever da escola falar sobre isso, trabalhar sobre isso. Os pais, gente, você que não tem um filho atípico, Fernanda, meu filho não tem nenhum diagnóstico, ensina a ele o que é autismo, ensina a ele o que é TDAH, ensina a ele o que é síndrome de Down, ensina a ele que isso é muito importante. Pessoal, criança, ela aprende através da observação, tá? Então,
Criança que observa o pai sendo preconceituoso, ele vai ser preconceituoso também. Então, vamos mudar essa realidade. O preconceito existe sim, é uma coisa que deve ser trabalhada nas escolas, na sociedade, e sim, a gente deve levar cada vez mais informação. Porque se eu disser para você, olhe, não tem preconceito, eu estou mentindo, tá? Mas aí, com informação, principalmente com as nossas crianças, tá? A gente muda cada vez mais essa realidade. Abraçar também nosso amigo Cordeiro, rapaz, está na audiência com a gente, meu amigo Marcos José. Obrigado a vocês pela audiência, viu? Joel Alves, Edilson, lá em São Paulo. Márcio está pedindo para você falar um pouquinho, Fernanda, sobre TDAH. Pronto, posso falar um pouquinho, um tá? pouquinho, porque... Isso daí eu entendo bem, porque eu tenho diagnóstico de TDAH, tá, gente? Para quem não sabe, o TDAH é o déficit de atenção com hiperatividade. A gente vai ter uma disfunçãozinha, além de outros problemas, no nosso córtex pré-frontal, que é essa partezinha do cérebro. Esse córtex pré-frontal, que está aqui na nossa testa, ele é responsável por tomada de decisões, por a gente controlar os nossos impulsos. É por isso que, muitas vezes, a gente fala uma coisa sem pensar, a gente fica balançando o pezinho toda hora, não consegue se controlar. Então, tem muito essa hiperatividade. Quando é criança, é muita hiperatividade física, aquela criança que não consegue parar. Ela tem dificuldade de aprender na escola. E outra coisa, criança com TDAH tem os mesmos direitos, tá? Quando a gente fala da escola, tem direito a um PEI, tem direito a um acompanhamento, porque ela também apresenta limitações. E muitas crianças que têm o diagnóstico de autismo, 34% geralmente podem, tá, gente? Eu não estou dizendo que tem, podem ter o diagnóstico de TDAH. Então, são duas comorbidades que elas andam juntinhas. Aí, Fernando, uma pessoa que só tem autismo e uma pessoa que tem autismo e TDAH são pessoas diferentes? Com certeza, tá, gente? Por isso que na escola a gente tem que prezar pelas singularidades de cada um. Mas, no geral, é isso, tá? Não posso me aprofundar muito no TDAH. Quem sabe outro dia a gente não possa falar sobre isso. Mas aí, como o nosso tempo está curto, eu não tenho como me aprofundar tanto no assunto. Mas eu espero que você compreenda que é uma disfunçãozinha no nosso cérebro que vai gerar impulsividade, a pessoa não vai conseguir se concentrar. Também vai ter aquele hiperfoco. No autismo, eu também tenho os meus hiperfocos, tá, gente? Igual no autismo tem um hiperfoco em X assunto, a gente que tem TDAH também tem. Beleza. Minha amiga Maria Aparecida está dizendo aqui sobre o preconceito. Eu lembrei de um episódio e gostaria de compartilhar. Ano passado, o ano do meu filho na escola... Não, ano passado, o primeiro ano do meu filho na escola, ele não interagia com as crianças. Acho que ela está digitando ainda. E meu amigo professor Raimundo, está aqui, o programa hoje está show ali, Fran. Seria uma boa ideia levar essa professora para a escola. Conversa com a direção aí e entre em contato com a Fernanda, Raimundo. Um abração para você, professor. Se eu ver aqui, se aí Maria Aparecida, para concluir a mensagem, ela colocou aqui. Eu vi uma criança dizer que não podia mexer com ele, porque a mãe dele disse que meu filho era doente. Por isso tudo tinha que tratar ele bem. Não é verdade, eu trabalho você que é vigia de escola, você é porteiro, né? E você escuta muitas coisas. Você escuta mãe dizer assim, não tal série, não vou colocar meu menino aqui não, porque só tem menino autista lá. Esse menino autista não era para estudar. Felizmente a gente escuta isso. Não era para estudar junto com outras crianças. Pessoas mal informadas, né? A gente escuta tanta coisa. Mas é desse jeito mesmo, viu, Maria? Está certíssima. Fernanda, você conclua seu raciocínio aí sobre essa mensagem de Maria Aparecida. E já vou agradecendo a você pela sua vinda aqui no programa. Dizer que a gente vai, outras vezes, vou fazer o convite para a gente falar também de outros assuntos. Lhe parabenizar, certo? Pelo seu trabalho que você vem realizando no Instagram, de muita importância. Quem não segue ela ainda, gente, segue lá, Fernanda Lira, que ela sempre está passando informações muito importantes para as pessoas, tá bom? Com você, Fernanda.
Mais uma vez, e sobre essa questão, eu já escutei de uma professora, gente, não é daqui, obviamente, mas eu já escutei de uma professora falar para uma mãe, olha, seu filho não aprende, não adianta. Então, imagine uma mãe escutar de um professor que o filho dela não aprende. Mãe, eu quero deixar aqui claro uma coisa. Seu filho pode ter autismo nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. Seu filho pode ter deficiência intelectual. Seu filho vai aprender, tá? Mas para isso ele precisa de apoio, ele precisa de acompanhamento e isso vai acontecer no ritmo dele, tá? Então, eu já aproveito aqui, já fechando a minha fala, que o nosso tempo está encerrando. Você que é mãe, você que é pai, você, uma família atípica, recebeu o diagnóstico do seu filho hoje. Eu quero dar alguns conselhos para você. Eu sei que muitas vezes a gente receber um diagnóstico de autismo não é fácil, tá, gente? Eu não gosto de romantizar, tá? Porque você se preocupa. Uma mãe, no dia que recebeu o diagnóstico do filho dela, ela ligou para mim, ela chorou, ela disse, Fernanda, eu tenho medo do preconceito. Então, olha o medo dessa mãe. Recebeu o diagnóstico do seu filho hoje, mãe, existem 5 pontos que podem contribuir extremamente para o desenvolvimento do teu filho, tá? Então, Fernanda, meu filho tem 2 aninhos, o que é que eu posso fazer para já ajudar no desenvolvimento dele? 1, terapias especializadas, que aí, dependendo da demanda dele, vai ver, meu filho precisa de fono agora, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, psicomotricista, psicólogo, vai depender da demanda da tua criança. 2, prática de esportes. Coloca a tua criança no esporte, tá, gente? Quer que o teu filho se desenvolva? Coloca para jogar bola. Pai, contribua no desenvolvimento do teu filho. Chegou do trabalho cansado, brinca um pouquinho com teu filho. Brinca de bola com teu filho, brinca de vôlei, seja o que for. Contribua no desenvolvimento do seu filho. Coloca o teu filho no esporte. 3, alimentação saudável, tá? Um problema que também pode estar associado ao autismo são problemas gastrointestinais. Para quem não sabe, tá, gente? A criança pode ter refluxo, pode ter problema de constipação. Isso é uma comorbidade que pode estar associada. Eu não estou dizendo que está em todos, mas pode estar. Então, cuide da alimentação da tua criança. Nada de alimentos industrializados, pipoca, sorvete, pirulito, exceto se a criança tiver seletividade alimentar, como foi a primeira participação da mãe aqui no programa. Teu filho não tem seletividade alimentar, dá alimentos em natura para ele, tá? Só mais 2 para a gente fechar. Uso de telas, tira a tela da vida do teu filho. A tela destrói o cérebro da tua criança. 5, rotina estruturada. Teu filho precisa de horário para dormir, precisa de horário para acordar, precisa de horário para comer. Isso é algo previsível, é algo que vai deixar ele mais calmo. E eu ainda acrescento 1, que é o 6 para fechar, são estressores. Oxe, Fernanda, tu tá mandando eu estressar meu filho. Não, pessoal, são estressores bons. Sabe quais são os melhores estressores da infância? É tu dar responsabilidade da tua criança. A cama dele, quem tem que cobrir é ele. Coloca ele para lavar uma louça. Oxe, Fernanda, isso é maus tratos. Não é maus tratos, não, gente. Isso é desenvolvimento. Uma criança que ajuda a mãe, a criança ama fazer as coisas. Entrega uma vassoura para teu filho, filho ou filha, tanto faz, para tu ver a alegria dele. O chão está molhado, deixa ele secar. Ele sujou, derramou um copo de água no chão. Não grita com a criança, tá, gente? Grito causa prejuízos no cérebro da criança, mas manda ele limpar. Isso são estressores bons, tá? Pessoal, de forma geral, o autismo ele é muito complexo. Então, demanda aí muito tempo, mas eu acho que vocês conseguiram entender a importância da gente conhecer nesse tempo, de forma resumida, vocês conseguiram. E espero também que a minha linguagem ela tenha sido acessível para vocês. Fernanda, só registrar aqui a audiência do nosso amigo Dr. Francisco Gomes, né? O Francisco Júnior está na audiência com a gente, já esteve aqui no programa. Vamos trazer ele mais uma vez também aqui. Ele diz aqui, informações importantes para as mães atípicas. Parabéns, Fernanda e Elifran. E o nosso amigo João também está aqui na live.
E toda a galera aqui, esse vídeo depois fica disponível no nosso YouTube. Ótimo. Beleza. Então, Fernanda, é só deixar o microfone para você fazer suas considerações finais e mais uma vez agradecer a você por ter vindo aqui compartilhar essas informações com a gente, né? Eu que agradeço, Elifran, pelo convite. É um prazer estar aqui, gente. É um prazer falar sobre esse assunto. Porque, mais uma vez, eu reforço. Quando você tem acesso a conhecimento, você dá mais qualidade de vida ao outro e você entende seus direitos, tá? E eu espero que, de alguma forma, o que a gente conversou hoje tenha contribuído na vida de vocês, principalmente das nossas crianças atípicas, que precisam do nosso apoio e precisam da nossa compreensão e precise que a gente lute pelos direitos delas, para que a gente promova a acessibilidade para que essas crianças elas se desenvolvam cada vez mais. Então, pessoal, obrigada pela participação, muito bom estar aqui e ter vocês aqui com a gente, tá? E com certeza, em outras oportunidades eu virei e tenham um bom dia. Gente, eu vou só com um intervalo comercial, volto para encerrar o programa daqui a pouquinho. Muito obrigado a todos que estiveram na nossa live, beleza?